Salve, salve, Xudrê, firmeza? Valores nominais ou especificações. Quando isso aparece num circuito elétrico, o que eu preciso fazer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: tensão nominal é o tanto de volts que vem de fábrica, potência é o tanto de watts que vem de fábrica. Ou seja, se eu der esse tanto de volts, vai funcionar com esse tanto de watts. Onde que mora o perigo aqui? Nós vamos considerar que a resistência ela é sempre constante. A resistência é sempre constante. Então o exercício vai falar para você a seguinte especificação. Ele vai falar que o valor nominal ou especificação te dá que o U é para ser ligado nos 100 volts. Caso isso aconteça, você tem uma potência de 100 watts. Só um exemplo. Você vai calcular a resistência elétrica através dessas duas informações, usando a equação do por quadrado. É sempre assim, quando ele der o nominal, você vai descobrir qual é o valor da resistência fazendo por quadrado. Então aqui eu vou ter 100, aqui eu vou ter 100 vezes 100, e aí eu vou descobrir a resistência, jogando ela para lá, eu vou cortar aqui, eu descobri que a resistência deu 100 ohms. Só estou dando um exemplo, firmeza? Então a minha resistência é 100 ohms, eu digo que ela vai ser constante. Show? Pronto, usou esse R constante, faz todo o circuito elétrico considerando que esse R vale 100 ohms. Então, se ele deu especificação, o valor nominal é para você achar a resistência. Se liga o Ronaldinho Gaúcho, dá um tapa de lado e olha para o outro, é mais ou menos isso. Ele quer que você calcule a resistência. Só que ele não fala, olha, a resistência é 100. Ele quer que você calcule a resistência, mas fala assim, o nominal é isso. E aí você tem que entender esse flagra aí, firmeza? Agora, um erro muito comum. Então, bota aí no post-it. O que aconteceria? Vamos supor que eu moro num prédio. Prédio geralmente tem oscilação de tensão. Então vamos supor que eu tenha a minha oscilação, ela vai 90 volts, ela vai 100 volts e ela vai para 110 volts. Teve oscilação de tensão. A hora que tiver no 100 volts, a minha resistência vai ser de 100 ohms. Então a resistência vai ser de 100 ohms. Como ela é constante, quando cair a tensão um pouquinho, ela continua 100 ohms. Quando der um pico de tensão, teve uma sobrecarga ali na rede elétrica, ela continua tendo 100 ohms. Opa, ohms é ferraduras e não é volts. Então eu vou ter 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms. Só que acontece assim, o exercício fala que teve essa oscilação, e o que acontece com a corrente elétrica? Onde que está o erro? A pessoa pensa assim, ó, corrente elétrica é só fazer, teacher, a formulinha do pio. Então, se eu tenho essa quantidade de 90 volts, eu vou falar que a potência vale 100, coloco 90 e acho I. Quando der 100 volts, eu vou falar que a potência vale 100, coloco 100 e acho I. Quando der 110 volts, eu substituo 100 watts, coloco 110 e acho I. Acontece, ferinha, que o valor nominal ele vai ser respeitado também para a potência. Então é assim, se eu der 100 volts, vai funcionar com 100 watts. Se eu der menos volts, vai funcionar com menos watts. Se eu der mais volts, vai funcionar com mais watts. O que significa a mesma potência? Seria tipo uma lâmpada ter o mesmo brilho. Se eu aumento o volts e diminuo o volts, a lâmpada não vai brilhar mais ou menos? Então quer dizer que a potência dela também vai variar. Olha que louco. Se a resistência permanece constante, quando a tensão varia, a corrente elétrica também varia por causa do URI. Então aqui vai o nosso segundo post-it. Se tiver muito confuso na sua cabeça, grava isso. A resistência com os valores nominais é constante. Se mudar o U, vai mudar o I. Se mudar o I, vai mudar o P. Então, Titi, qual que é a única constante? O R. Os outros três são variáveis. Mudou volts, mudou ampere. Mudou volts e mudou ampere, mudou potência. Então, se ele falar para você assim, ó, qual é a potência caso essa lâmpada receba 100 volts? Opa, valor nominal. Se ela receber 100 volts, o valor nominal é 100 watts. Agora ele fala assim, ó, qual é a potência dissipada pela lâmpada caso ela receba 110 volts? Então, vamos pensar no que eu acabei de falar para você. A única coisa constante é a resistência. Mudou o U, mudou o I, mudou o U, mudou o P, mudou o I, mudou o P, mudou o P, mudou o I. Esses é o piu, iu, tudo ali vai ser variável. Então, o que eu vou pensar? Bom, agora eu não estou dando 100 watts, eu estou dando 110 volts. Ele quer saber a nova potência. Então, eu poderia usar a equação do por quadrado outra vez. Só que agora o que vai acontecer é o seguinte.
Eu vou variar a potência porque vai variar o U, mas a resistência ela é constante. Show de bola, show de bola. Então como que ficaria? Potência é igual. O meu U que vai dar 110 ao quadrado, coloquei 110, 110, e a minha resistência que é constante valendo 100. Corta, corta, zero, corta, 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 zero. A potência fica 11 vezes 11, que é 121 watts. Olha só o que aconteceu então. Se eu mudar o meu volts, vai mudar o meu watts, porque a resistência é constante. Então, esse slide aqui é muito importante para você entender. Falei 200 vezes já, não vou repetir. Não, vou repetir assim, resistência constante, muda o P, muda o I. Você pode fazer assim, ó, essa potência nominal, faz o por quadrado. E se for esse volts, faz o por quadrado de novo, mantendo o R constante. E se for 20% a mais de volts, faz de novo por quadrado, só que o R é constante. Topper, legal, teacher. Dá aqueles exemplos maroto para nós? Vou dar os exemplos maroto e vou aproveitar e mandar um salve para a galera lá de Cuiabá. Então vamos lá, ó, FUVEST. Atualmente são usados LED, que é o LED Diode, na iluminação doméstica. LED são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Então vai sair aqui do mais e vai vir para o menos. Na figura há um circuito de alimentação de um LED de 8 watts que opera com 4 volts. Então a especificação de fábrica. Se eu der 4 volts, ele vai funcionar com 8 watts. Se eu der mais watts, menos watts, menos watts. Mais volts, mais corrente, menos volts, menos corrente. E o R constante. Aí ele fala, sendo alimentado por uma fonte de 6 volts. Calma. Você já está pensando assim, 6 volts vai dar mais watts. Não, calma, porque ele colocou um resistor em série. Então ele fala, o valor da resistência do resistor em ohms necessário para que o LED opere com seus valores nominais. Então aqui ele veio para a gente e falou assim, eu quero que ele opere com os valores nominais. Então eu vou olhar para o LED e falar, ó LED, o que significa os seus valores nominais? Ele vai falar assim, olha, meus valores nominais é quando eu tenho 4 volts. Quando eu tenho série, na associação em série, eu somo volts. Se eu somo volts, o que eu estou entendendo? Que se o LED tem 4 volts, esse resistor necessariamente tem que ter 2 volts. 2 com 4 dá o 6 aqui da fonte. Então o que eu poderia fazer depois? Tá, show. Eu já descobri que o resistor tem 2 volts e eu quero saber quanto vale o resistor. Se eu ficar olhando muito para o resistor, talvez eu vá para longe da resposta, porque o exercício me deu também 8 watts. Como é que você faz o exercício da FUVEST deixando coisa para trás? A resposta é, você não faz. Então vamos lá para o LED. Ó. Se eu for o LED, eu vou usar os valores que ele me deu. Então ele me deu um nominal de 4 volts, eu já deduzi que ali vale 2, porque é uma associação em série. Só que eu ainda tenho informação do LED, então eu vou usar. Como eu tenho informação do LED, eu vou usar. E o mais bonito aqui seria o PIL. Como ele está funcionando no nominal, eu vou ter todo mundo aqui respeitando certinho. E eu vou achar que essa corrente elétrica I, ela vale 2 ampere. Agora olha aqui, Topper. De novo, como eles estão em série, 2 ampere é o que passa pelo resistor. Então eu vou pegar o resistor e vou fazer um URI para ele. Eu vou fazer um URI suave mesmo. Eu descobri que passa 2 volts e eu tenho também uma corrente de 2 ampere. O meu R vai ser 1 ohm. Firmeza? Qual é a resistência elétrica do sabre de luz do Star Wars? 1 ohm. Não vou nem dar risada. Agora, o próximo exercício da FUVEST. Ele fala o seguinte, ó. Em uma luminária de mesa, há 2 lâmpadas que podem ser acesas individualmente. Ou ambas ao mesmo tempo. Então eu posso acender ou uma ou as duas. Ligo uma chave, pum, acende uma. Ligo outra chave, pum, acende a outra. Topper. Só que aí fica as duas juntas. Cada funcionamento sob tensão nominal determinada pelo fabricante. Então, cada lâmpada tem que ter a tensão nominal do fabricante. Show? De modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Então, se ele quer a intensidade luminosa sempre a mesma, eu poderia entender que vai ter que passar por ali a mesma corrente e vai ter a mesma potência. Então, ele precisa da mesma potência, ele precisa do mesmo volts, ou seja, ele está no valor nominal. Entre os circuitos apresentados, indica o que corresponde a um arranjo que permite funcionamento conforme essa descrição. Aí ele coloca NOT a DOT. Ó. Suponha que as lâmpadas funcionem de maneira ômica, ou seja, usa a fórmula de que você sabe, ou seja, da mesma forma que um resistor. Topper, legal. Então aqui o que eu vou entender? Eu tenho uma fonte que vai me dar V. Vai me dar V volts. Você pode pensar num número, 100.
O que acontece? Se eu ligar essa chave, eu vou acender as duas lâmpadas com valor nominal. Essa daqui, porque elas estão em paralelo, essa daqui vai receber V volts e essa vai receber V volts. Porque quando está em paralelo, tem a mesma tensão. Show de bola, show de bola. Tá com dúvida em série paralelo? Dá uma lida aqui na descrição. Sempre tem um vídeo topper que eu te indico para outras coisas, beleza? Então vamos lá, ó. V volts aqui. Só que nesse caso, as duas vão funcionar ao mesmo tempo. Ele quer que funcione uma ou as duas. Então o 1 funciona bonitinho, só que as duas ao mesmo tempo. No circuito 2, olha só, se eu ligar essa chave, vai funcionar essa lâmpada com V volts. Porque ela está em paralelo com a bateria. A bateria tem V volts, 110 volts, por exemplo, e a lâmpada também vai ficar. Se eu ligar as duas chaves, as duas lâmpadas vão ter uma quantidade V de volts, porque elas estão em paralelo. Então, nesse circuito B, eu consigo fazer com que uma ou outra funcione. Tite, explica os outros, mas é claro, porque saber o que não está certo é tão importante quanto saber o que está certo. Ó, se eu ligar uma chave, nada acende. Se eu ligar as duas chaves, talvez as duas acendam. Você fala, Tite, por que talvez? Porque elas estão em série. E quando está em série, eu somo a quantidade de volts, conforme eu acabei de mostrar no outro exercício. Então, eu vou ter meio volts, meio V aqui para cada uma. Se eu tenho metade do volts, eu tenho menos volts, eu tenho menos potência. Então, ela não funciona no nominal por causa do volts. E como ela vai ter uma potência nominal, ela também não tem o mesmo brilho que ele falou que tinha que ter. Então, esse aqui está errado. Olha esse circuito, muito louco. Vai acender essa lâmpada? Vai. E ela vai receber V volts. Show. Vai funcionar bonito. Tá. Mas e a hora que eu ligar as duas chaves aqui? Vai acontecer a mesma coisa do circuito 3. Nesse caso, elas vão estar em série. Não, pera aí, ó. Tô vendo aqui. Mais loucura ainda, porque quando eu ligar aqui, ó, aqui vai ter um curto-circuito. Só vai funcionar essa. Nada a ver. Eu achei que essa chave dava para vir daqui para cá. Pera aí, deixa eu ver se não dá. Não, dá sim. Não. Desfala o que eu falei. Ó, a corrente vem para cá e depois para cá. Top, ela pode passar para ali sim. Só que nesse caso eu vou ter o mesmo daqui, ó. Elas ficam em série. Não tá legal. Agora essa, se eu ligar aqui, vai funcionar essa lâmpada. Topper, vai passar daqui e vai vir para cá. Funcionou uma lâmpada. Se eu ligar as duas chaves, olha o que vai acontecer. Vai passar por aqui e não vai passar pela... Ela vai dar curto. Essa lâmpada aqui está sempre em curto-circuito. Teacher, explica melhor esse curto-circuito. Tem que negócio de curto-circuito? Vai na descrição. Tem vídeo para você também de curto-circuito. E se não tiver, vai lá no meu Instagram e fala assim, aí maluco, falou que tinha e não postou, cadê a postura? Aí eu coloco para vocês. Firmeza? Então, circuito 2. E qual que é o meu Instagram? @LealdoBiga. Vem com nós aí. Ô tiozinho, agora esse. Respira. Respira, porque esse eu vou fazer conta. Porque esse aqui tá filé. Exercício da Unesp fala, um estudante tinha disponível um gerador elétrico de 50 volts, anotar, resistência interna de 2 ohms, duas lâmpadas iguais com valores nominais, 60 volts e 60 volts. Mas pera, se o meu gerador tem 50 volts e a lâmpada tem 60 volts de nominal, ela nunca vai conseguir receber o valor nominal. Então ela está meia boca. Ih, coitada. E um amperímetro ideal como respeitar na figura. Com esses componentes ele montou o seguinte circuito elétrico. Colocou aqui geradorzinho, resistência interna, amperímetro, duas lâmpadas em paralelo. Tudo bonitinho como modo script. Considerando que as resistências de fio de ligação dos conectores sejam específicos, ele quer saber a indicação do amperímetro. O amperímetro indica corrente elétrica, então a indicação do amperímetro significa perguntar qual é a corrente elétrica. Pra quê, né? Então ele está perguntando pra gente no exercício isso. Qual é a corrente elétrica? Então vem comigo, filho. Tudo que eu tenho que fazer é achar a corrente elétrica? Beleza, tudo que eu tenho que fazer é corrente elétrica. Só que aí vai ter um cuidado, um perigo, um negócio muito louco. Se você usar o pio para descobrir a corrente elétrica da lâmpada, não vai dar certo. Porque o pio, ele me dá a corrente ideal, a corrente nominal, a corrente que vem de fábrica, e essa aí ele daria certo só se ele recebesse 60 volts. Como a pilha tem 50 volts, ela dá menos, então ele vai funcionar numa operação menor. Tite, vai ter que fazer tudo aquele rolo do por quadrado? Não, calma. Vamos ver. Eu preciso resolver o circuito. Qual é o circuito que eu tenho? Eu tenho uma pilha e eu tenho que saber corrente elétrica. Pilha é volts.
Resistência é ohm e corrente elétrica é I. Então se eu fizer um URI, aqui ó, se eu souber o valor da resistência da lâmpada, eu boto um paralelo e faço um URI e acabou. Tá, show. Então eu vou terminar meu exercício com URI. Antes do URI eu tenho que achar o R. Tá, então vamos achar o R. Ah, mas eu te falou lá no começo da aula que toda vez que eu preciso achar o R, eu pego o valor nominal. O valor nominal sim dá certo para qualquer valor de tensão. Não interessa a tensão que tem no circuito. Com o valor nominal você acha a resistência. Então aqui ó, a potência vale 100 e o valor nominal 60 volts. Percebe que eu sempre coloco, ao invés de 60 ao quadrado, eu coloco 60 vezes 60. Porque sempre aparece um rolezinho para você cortar. Então aqui, filho, você vai chegar que a resistência tem 36 ohms. Só que essa é a resistência de uma só lâmpada. Topper. Como elas estão em paralelo, a gente faz o que mesmo? Produto pela soma ou o valor pelo tanto que tem. O valor é 36 e eu tenho duas lâmpadas de 36. Então o valor pelo tanto que tem vai me dar 18. Fechou? O valor pelo tanto que tem vai me dar 18. Teacher, explica melhor esse negócio? Tem na descrição também. Zigotinho, então qual é o circuito que eu tenho agora? Eu tenho um resistor de 18 em série com um de 2, que é a resistência interna. Então eu posso simplesmente usar a equação do URI. Mas eu não preciso usar a equação do gerador? Aí que tá, Joe. O que é URI? Volts igual a resistência vezes corrente. O que é o exercício do gerador? É quando eu falo que tem duas resistências separadas. Mas na verdade não tá. Elas estão juntas em série. Então eu vou dali soma. O que é o volts do exercício? 50. O que é a resistência do exercício? 2 de 36 em paralelo, que dá 18. E esses dois estão em série com 2. Olha a razão? Teacher, esse dente é branco assim não, porque tá brilhando mesmo. Não consigo arrumar essa luz aqui. E aí eu vou ter esse 2 aqui. Então a minha corrente elétrica vai ser de 25 ampere. Show. 25 não, 2,5. 2,5 ampere, firmeza. Alternativa C de O. Suave mesmo. Detonamos esse circuitinho. Galerinha, valeu. Espero aquele like e aquele abraço.